Meu nome é Stephanie e hoje aqui no Livro Aberto eu vou falar sobre O Livreiro de Cabul, da escritora e jornalista norueguesa, vou tentar pronunciar o nome dela, Asne Seierstad. Provavelmente eu falei errado, né? Esse livro é um best-seller muito conhecido, fazia tempo que eu queria ler esse livro, né? E acabei comprando recentemente. Ele foi lançado em 2006 e conta a história do livreiro de Cabul, o Khan. Os nomes foram trocados, né, para preservar a identidade deles, mas assim depois acabou a história ficando bem conhecida, os personagens, né, os verdadeiros, né, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, depois da queda do Talibã, depois dos atentados de 11 de setembro, lá por 2002, a ASNI foi para cobrir, né, a queda do Talibã e no Afeganistão, e lá ela conheceu o Khan, que era um livreiro que conseguiu assim salvar diversos livros, porque o Talibã pegava e queimava esses livros, destruía museus e tal, e tudo que não fosse assim de acordo com o Alcorão. Então ela sugeriu, que ela achou tão interessante a história dele, que sugeriu que escreveu um livro, e ele aceitou, e para isso ela ficou morando com a família dele uns 3, 4 meses. Mas ela escreveu assim não só sobre ele e a questão da livraria dele, os livros, mas também sobre a família dele, como ele tratava as mulheres da casa dele, os filhos da casa dele, e resultou nesse livro. Eu vou falar, e umas polêmicas, eu vou falar um pouquinho mais. Bom, ela foi morar com ele e ele contou a história para ela, né, que durante o regime do Talibã, né, ele conseguiu esconder diversos livros, ele sonhava em reabrir a biblioteca dele, alguns livros foram doados para escolas, mas diversos livros foram queimados, porque o Talibã achava que o Alcorão era o único livro que merecia ser decorado. Muitas dessas pessoas do Talibã eram analfabetos. Ele conseguiu o Talibã queria assim que as pessoas da sociedade do Afeganistão vivessem como no tempo de Maomé. E quem sofria mais com isso, com certeza, eram as mulheres, né? Que tinham que andar de burca, que eram apedrejadas. E, e não que isso tenha acabado totalmente quando caiu o Talibã. Ainda eram da religião do Islã, mas mesmo assim o Talibã era bem mais cruel, como tipo, e as mulheres, né, sempre sofreram mais, até que tem uma parte que eles falam algumas coisas que eram proibidas, eu até marquei algumas assim que eu achei, tipo, por exemplo, fala assim que o homem tinha que usar a barba até o comprimento de um punho, senão seria preso, por exemplo, e é proibido soltar pipas também. Música era proibido, não podia escutar música de jeito nenhum, nem se fosse um casamento. Outra coisa também que fala aqui, proibido tocar tambor, há diversas coisas, mas para as mulheres é sempre pior, né? Tem que sair descoberta, tem que sair coberta com a burca, que aquela coisa desconfortável, né? Tipo, que não deixa tu olhar pro lado, ela só deixa assim tu olhar pra frente, se tu for olhar pro lado, tu tem que virar toda a cabeça. E só que depois que caiu o Talibã, o uso da burca continuou, né? Muitos maridos e pais achavam que a mulher realmente devia continuar usando a burca. Então, nem tudo mudou, né? E outra coisa, assim, tipo, do Talibã, que eles destruíram, assim, os museus, assim, tipo, coisas históricas, heranças históricas do Afeganistão. Por exemplo, eles invadiram o museu de Cabu, portando o machado. As coisas já tinham sido um pouco destruídas pela Guerra Civil. Todas as peças haviam sido pilhadas durante a Guerra Civil. Vasos do tempo em que Alexandre o Grande conquistou o país, espadas talvez usadas nas lutas contra o Gengis Khan, e os guardas, né, começaram a chorar por eles estarem destruindo, né, o que é também patrimônio, né, e herança histórica deles mesmos também. Outra coisa, assim, que tipo, tinha essas estátuas gigantes de dois Budas no Afeganistão, que tem cerca de 2.000 anos e é considerado patrimônio histórico, e eles estavam ameaçando que eles iam dinamitar. E a Unesco, né, pegou e pediu, né, disse que não era para eles fazer isso, porque aquilo não era só deles, era do povo, mas mesmo assim eles dinamitaram, né.
eu vou tentar conseguir a foto de como tá agora e como era, né? Tipo, eles destruíram a própria herança deles, a própria. Estão destruindo o próprio passado, a própria história deles. Daí, com a queda do Talibã, o Khan abriu a livraria dele de volta e a Asni vai assim descrevendo assim esse livro, a história, né, da livraria e tal, e de como é a vida dele em casa. E ele tem duas mulheres, ele tem a Sharifa, ele deve ter mais ou menos assim uns 50 e poucos anos, ela também. Eles não sabem bem a idade, tipo, o único que sabe a idade é o irmão mais novo do Khan, porque foi um dia importante, uma data importante, que ele nasceu em 71, mas os outros eles não sabem bem a idade, eles assim chutam assim pelo tempo de escola, pelo tempo de trabalho, não sei o que, tipo, eles não sabem, então eles têm mais ou menos 50 anos e o Khan resolveu, né, se casar de novo e escolheu uma parente dele lá, uma menina de 16 anos e, né, a mulher não tem escolha, né, ela teve que casar e pronto, e a Sharifa ficou devastada com isso, né, isso é descrito no livro, né, porque, né, para que ele casar de novo, né, e lá sabe que é comum, né, ter mais, não sei quantas esposas são permitidas, né, mas isso deixou ela devastada. E também, e aqui fala assim que, tipo, embora ele fosse assim, uma pessoa assim bem, que lia bastante, uma pessoa que conhecia, tinha um bom conhecimento de mundo, ele era assim muito opressor, ele tinha uma, em relação à família dele, as mulheres da família dele e os filhos, ele era extremamente assim conservador. E isso a gente vê, por exemplo, no tratamento e das irmãs dele e da mãe dele, por exemplo, ali quem sempre, quando tinha, assim, não tinha muita carne, só ele e o filho dele e às vezes a mãe dele comiam carne. As outras, as irmãs dele, que eram solteiras, não comiam porque ele dizia que ele que sustentava elas, então elas não mereciam, elas comiam arroz e feijão porque elas ainda não eram casadas, né? Casadas, e como o pai dele morreu, ele que tinha que cuidar das irmãs dele. E ele, assim, parece assim, ser uma pessoa que tem a mente aberta, porque ele fala, ainda bem que o Talibã foi embora e as meninas podem voltar para a escola, mas ele, por exemplo, não deixava as irmãs dele estudar. A irmã dele, a mais nova, a Leila, ela queria dar aula e ela queria dar aula de inglês, ela foi atrás dos papéis, tudo não estava conseguindo, e ela tinha esse plano de começar a dar aula e depois contar para ele para ver se ele aceitava, mas ele não aceitou. Então ele só tinha essa aparência de que tinha uma mente mais aberta em relação ao mundo, mas na verdade ele era bem autoritário com as mulheres da família dele. E com o filho também, ele obrigava o filho dele, o Mansur, a trabalhar na biblioteca, assim, tipo, na livraria o dia inteiro, e o filho dele não queria, queria fazer outra coisa, coisas assim, e essa relação, assim, das mulheres aqui, de como as mulheres sofriam, também tem o caso aqui da Jamila, que é uma cunhada da Sharifa, a primeira mulher do Khan. A Jamila, ela teve um namoro, assim, tipo, ela era solteira, teve um namoro, e ela estava prometida para casar com o irmão da Jamila. E daí um dia disseram que ela morreu num acidente, mas depois ficou sabendo que a mãe dela assim aceitou que os filhos, né, dela, os irmãos da Jamila, matassem a irmã por causa que a honra foi manchada, a honra da família. Então, que coisa horrível, né? A própria mãe e os irmãos, né, matar a moça, né, por tipo, então essas coisas são coisas, né, que acontecem até hoje, né? E outra coisa da diferença, por exemplo, a Sharifa queria casar o filho dela, Janus, que tem uns 30 e poucos anos, com uma moça que tem uma menina que tem 13 anos, a Belkisa. Daí os pais falaram que ela era muito jovem, mas que eles casariam ela com o Mansur, que é o filho dela, que tem 16. Daí ela pensou assim, não, o Mansur é muito jovem para casar
com 15 anos, ele vai estudar, não sei o que, mas a menina tem 13, né? Tipo, então, tipo, e essa é uma coisa assim que tu se indigna, mas é uma coisa que tá enraizada na cultura deles. Então eles acham normal, por exemplo, querer ter um filho homem e não ter uma filha mulher, tipo, de jeito nenhum. É uma coisa assim, uma constante no livro. As mulheres têm filha mulher, elas esperam sempre ter um filho homem, que o próximo seja um homem, tem medo. Temos assim, tipo de possivelmente o Khan também, que ele tem essa segunda mulher dele, a Soraya, de 16 anos, ela teve uma filha. E ele fala que no próximo tem que ser um filho homem, senão ele vai ter que arrumar uma terceira esposa. Tipo, como é que uma pessoa assim com conhecimento de mundo como ele, que lê tanto, né, pode ter uma mente assim tão fechada, né? Uh, ele só aparenta assim para os outros assim que ele, né, é uma pessoa moderna e tal, mas ele é super conservador, muito autoritário, sabe? Com as mulheres, tudo que ele fala é lei, sabe? Elas têm que obedecer. Então a gente acaba vendo que ele é uma pessoa assim bem desagradável de se conviver, né? E só aparenta assim ser uma pessoa que, né, ele tem umas ideias meio que de acordo com o Talibã, se for ver bem. Tem a irmã dele, a Shakila, que casou, uma irmã dele mais velha. E daí a maioria dos pretendentes dela, a mãe dela recusava também, porque ela queria, né, ela falou pra mãe dela que ela queria poder continuar dando aula de biologia quando ela casasse. A maioria dos maridos não quer, né, eles querem que a mulher fique encerrada em casa. E então ela conseguiu um marido que disse que ia aceitar que ela, né, continuasse dando aula. E ela não estava muito querendo casar, né, mas muitas vezes elas se sentem um peso para a família, pro irmão, tal. Então ela acabou casando e eu achava que ele não ia deixar ela trabalhar como professora, e ele acabou deixando. Então, só que ele era um viúvo, ele tinha uns 13 filhos, e ela teve que meio que assumir, né, esses filhos, né. Então a mulher é sempre a que sofre mais aqui nessa história, né? E o que aconteceu? Quando o livro ficou pronto, que foi lançado, o Khan não gostou, porque ele achou assim que a escritora Asmi ela só ia escrever coisas elogiosas sobre ele e a família dele, e ela escreveu o que ela viu, né? Que o jeito que ele tratava as mulheres da casa dele, o jeito que autoritário. Então, tipo, ele não gostou, tentou processar, mas ela conseguiu ganhar o processo porque na verdade ele aceitou que ela entrasse na casa dele e descrevesse o que ela viu, e ela descreveu exatamente o que ela viu. Ela viu, né, mesmo ele não querendo que os outros vissem, esse era o jeito que ele tratava, né, a família dele. Então, ele teve que, então, né, o livro tá aí, é um best-seller, né, e falando nele, eu gostei bastante do livro, super recomendo. Outro livro, assim, que, tipo, falando, assim, no Afeganistão, tem um livro aqui que é um romance, que eu tenho até o pôster do filme aqui, O Caçador de Pipas, que é o livro, né? Eu li esse livro faz um tempo já. E esse livro, assim, apesar dele ser um livro de ficção, ele tem como pano de fundo uma história real, né? Que é também o Afeganistão tomado pelo Talibã. Então eu queria deixar, eu não li mais esse livro, eu li uma vez só porque eu choro muito. Eu chorei muito, né, lendo esse livro, vendo o filme também, mas fica a dica aí, porque mas assim de ler o livro depois, ver o filme, sabe? É um dos melhores livros que eu já li. Então, e que tem essa temática também, então mostra aqui também que quando o Talibã chegou, ficou proibido tudo, ficou proibido soltar pipa, né? Então, fica a dica aqui de um outro ótimo livro, eu vou mostrar o que eu tô lendo. Eu tô lendo um livro de poesia do Mário Quintana, tenho já uns 3 livros de poesia do Mário Quintana, mas só que eu sempre acho outro, que tem umas poesias que eu não tenho. E eu tô terminando de ler É Isto um Homem, do Primo Levi, que é o relato de um sobrevivente de um campo de concentração do Holocausto. Tô quase terminando, um baita livro. E, né, esse livro aqui, eu vou continuar mostrando ele, porque eu li muito pouco ainda, eu acho. Deixa eu ver quantas páginas. 133, né? Então esse aqui vai demorar. Então talvez eu nem mostre nos próximos vídeos. Mas, né, quando eu terminar de ler, eu vou fazer uma resenha longe da árvore. Então é isso. Se você gostou, se inscreva, curta. Obrigada.